deste primeiro dia para falar sobre espaços e saberes de crianças e professores. Gostaríamos de convidar ela, doutora em Educação pela PUC de São Paulo, onde atualmente é professora associada. É coordenadora e membro do grupo gestor do Fórum Paulista de Educação Infantil e pedagoga efetiva da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Paulo. Com vasta experiência na área de educação, atua principalmente nos seguintes temas: educação infantil, formação de educadores, política de educação infantil, creche, políticas públicas e propostas pedagógicas. Por favor, professora doutora Emília Cipriano. Eu fiquei me interrogando o privilégio que é estar aqui. Queria agradecer o convite do MEP. Queria dizer que eu me emocionei muito quando a Delma começou a falar, porque a Delma fala de um lugar onde todos nós, nesse momento no país, falamos das dificuldades que enfrentamos, dos desafios, e ela falou isso com o coração. Eu senti cada uma das palavras. Também quero dizer que um dos motivos de eu estar aqui é por ter uma parceria de mais de 20 anos com uma pessoa que hoje é a presidente do MEP Brasil, que é a Hortália, que eu tenho como uma irmã, como uma parceira eterna, de uma coerência profunda. E hoje pela manhã, quando eu ia saindo do hotel, fui recebida, foi na verdade quem foi me buscar, foi uma pessoa que eu participei da banca dela, de mestrado, agora já é doutora. E foi um momento muito lindo, porque eu lembrei dos detalhes, e ela continua na carreira, mas continua com a delicadeza, com a simplicidade, com o jeito de ser. Quero também não deixar de ressaltar meu querido amigo, parceiro aí de tantas caminhadas, Vital de Donê. A luta de Vital é uma luta histórica, assim como de todos nós da infância. Então, não sei se vocês perceberam, vocês vão dizer, professora, você já vai começar fazendo o que no Brasil a gente chama, muitas vezes, fazer média. Eu diria para vocês, eu não estaria aqui se não acreditasse profundamente nas parcerias do trabalho da educação da infância. E fico mais feliz ainda quando vejo jovens, como nós acabamos de ver, trabalhando com humor, com sátira, com inteligência. Mas eu gostaria que vocês aplaudissem uma pessoa muito especial que hoje me recebeu aqui, e que teve de uma delicadeza também, porque o material parece que não abria em função daquelas coisas de vírus e tal, mas ele me dizia, se acalme, professora. Na verdade, ele estava dizendo para ele, me acalme. Eu quero que vocês aplaudam o Vinícius. Muito querido, viu? Muito obrigada. Fernando, que já sofreu tudo que está lá no bastidor, podem aplaudir. Ele olhava para mim, mas esse, professora? E eu fico pensando que nós precisamos pensar numa frase que eu vou usar como ponto de partida. Minha reflexão é sobre esse tema lindo, educação da infância, os saberes das crianças e dos professores, os saberes dos espaços. Só que eu diria que o primeiro grande referencial, o meu ponto de partida será uma frase. A frase é a seguinte: ensinamos aquilo que somos. Eu vou repeti-la. Ensinamos aquilo que somos. Cada um tem uma história, uma trajetória, um caminho, e esse é o nosso grande patrimônio. O restante, a qualquer momento, ele se dilui, ele pode se perder. Mas aquilo que nós somos é aquilo que marca, aquilo que deixa uma história marcada para sempre. Mais do que isso, naquilo que somos, existe alguma coisa? Ele está querendo me mostrar, tá? Obrigada. Oi? Tá. Ele vai chamar a professora. Pode chamar então, querido. Chame. Desculpa, professora, eu estava esperando uma pausazinha. Aí você não ia ter nunca. Professor da infância, nunca. Não põe o vídeo agora não, tá? Professora, ela não aceitou o convite, ela vai deixar para depois. É para depois? Então, pronto. Voltando, se nós ensinamos aquilo que somos,
Nós temos trajetórias que, aqui, primeira reflexão provocativa sobre os nossos saberes. Nós não somos o que está no nosso currículo Lattes. O currículo Lattes, que é uma perspectiva de organização curricular, e por sinal quer dizer que o que tem de gente com muito título, com validade vencida, e essa é uma reflexão que a gente tem que pensar muito. Não é a titulação por si só que garante a qualidade. O que garante a qualidade do meu fazer é o meu compromisso com essa prática, com a transformação, com as relações. E aí eu rapidamente quero resgatar por que eu tenho coragem de voltar a Campo Grande. Acho que foi uma das regiões que eu mais vim. Eu vim a primeira vez aqui em 94 com a Ordália, quando eu estava fundando o Fórum de Educação Infantil. Mato Grosso foi o primeiro, né? Foi o segundo, né? Foi o primeiro mesmo. O segundo foi São Paulo. O primeiro foi Mato Grosso. E... ela quer que eu fale do Sul. Eu esqueci desse detalhe, que é tão importante no Mato Grosso do Sul. E... a cultura nossa tem que ser respeitada, né? E eu me lembro que em 94 a gente discutia quem é essa criança, como a Delma hoje colocou, sujeito de direitos. E depois eu vi muitos encontros aqui. Mas o que mais me deixava assim apaixonada era a rede humana de pessoas que vinham do país inteiro discutir essa questão. Então tem uma história muito bonita. A minha história, para dizer a coragem que eu tive de voltar para Campo Grande, a primeira é que eu sou assistente social, tenho muito orgulho disso. Terminei meu curso muito jovem, isso é para a gente não ficar envelhecida, né? Com 20 anos eu já era formada em serviço social. Eu fui ser diretora de creche, início da década de 80. Por favor, não comecem a fazer a conta da minha faixa etária. E ao chegar lá, cheia de amor para dar, eu estava justamente trabalhando com o movimento de luta por creche, que se não fosse os movimentos populares, essa possibilidade quase seria impossível da gente estar discutindo políticas de educação infantil. Tem uma história lindíssima para ser retomada, a gente não pode esquecer disso, né? Foram mais de 30 anos de muita luta. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou fazer pedagogia, porque como é que eu vou ser diretora de uma creche municipal sem ter pedagogia? E aconteceu um fenômeno muito interessante, a pedagogia não discutia educação infantil, muito menos criança pequena. Conhece esse fenômeno? Infelizmente, eu quero dizer que quase 4 décadas passaram e em alguns momentos isso ainda se reproduz. Em especial, 0 a 3 anos é muitas vezes terra de ninguém, desconhecida, não percebida, não identificada e seus profissionais pouco valorizados. É algo que a gente precisa estar o tempo todo fazendo o anúncio e a denúncia, para que a gente possa retomar esse olhar. Aí o que eu fiz? Eu fiz um mestrado em psicologia, que achava que poderia me trazer uma ampliação de olhares. Fiz um doutorado em filosofia, é uma festa. No meio do processo, fiz 3 anos de jornalismo. Eu não acredito em comunicação, eu não estou falando comunicação midiática, esse lixo de comunicação que nós temos hoje é muito mais em cima de uma coisa chamada consumo, alienação, distanciamento humano. Eu estou falando de comunicação de olho, comunicação de corpo, comunicação que esses meninos fizeram aqui, tão autêntico, olhando para a gente com vontade de dizer, com vontade de nos falar, tem leveza, mas olhem para as coisas das múltiplas formas. É com esse olhar da franqueza, da transparência, que eu acredito que a gente tem